Vamos ver agora alguns casos de destaque no cálculo do gerador de Thevenin e Norton. Até agora, o procedimento que nós mostramos é geral, ele serve para qualquer caso. Porém, tem três situações aqui em que o cálculo pode ser simplificado levemente. A primeira situação é no circuito que é composto apenas por resistores, ele não tem nenhuma fonte, nem fontes independentes e nem fontes controladas. O segundo caso é um circuito que é composto por resistores e fontes independentes, então ele não possui fontes controladas. E o terceiro caso é o circuito composto por resistores e fontes controladas apenas. Não há fontes independentes internas. Começando então no caso que o circuito é composto apenas por resistores, sem nenhuma fonte, o cálculo é o seguinte. Então nós temos um circuito e aqui ele é composto apenas por resistores. Não há nenhuma fonte independente e nenhuma fonte controlada. Então note que se o circuito apresenta apenas resistores, a tensão VAB aqui em circuito aberto deve ser zero, porque nenhum resistor aqui será capaz de gerar uma tensão nos terminais AB. Mesma coisa ocorre na corrente de Norton. Então, ao curto-circuitar os dois terminais, a corrente que passa aqui será zero, porque, novamente, o circuito é apenas composto por resistores. Tá? Então, a tensão de Thevenin é zero e a corrente de Norton também é zero. Resta agora determinar a resistência de Thevenin e Norton. Mas perceba que, como esse circuito aqui é composto apenas por resistores, ele pode ser substituído por apenas uma resistência equivalente, aqui usando associações série paralelo e transformação estrela-triângulo. Então, a resistência de Thevenin e Norton será simplesmente a resistência equivalente dessa rede de resistores. O segundo caso de destaque é aquele de circuitos compostos por resistores e fontes independentes apenas. Não há fontes dependentes nos circuitos. Então, o procedimento é o seguinte. A determinação da tensão de Thevenin e corrente de Norton segue os procedimentos usuais. Nós vamos determinar a tensão VAB em circuito aberto e a corrente AB aqui em curto-circuito. Então, esse procedimento para a determinação da tensão de Thevenin e corrente de Norton é exatamente o que foi apresentado anteriormente. Já as resistências de Thevenin e Norton serão determinadas através da resistência equivalente do nosso circuito quando as fontes internas estiverem desativadas. Tá? Então, nós teremos o nosso circuito, vamos desativar as fontes aqui internas independentes e note que o que resta aqui nesse circuito será uma rede de resistores. Essa rede de resistores apresentará uma resistência equivalente, que será a resistência de Thevenin e a resistência de Norton. Note, isso é bastante importante. Este caso só funciona quando nosso circuito não apresentar fontes dependentes. Tá? Isso só funciona quando nosso circuito tiver resistores e fontes independentes. Bom, e de onde vem esse método? Isso aqui vem justamente da demonstração do teorema de Thevenin. Vamos retornar lá para visualizar isso. Quando nós estávamos demonstrando o teorema de Thevenin, nós chegamos nesse ponto aqui que nós deveríamos determinar a tensão VAB externa quando tínhamos uma fonte de corrente aqui externa de valor IE. E nós vimos que essa tensão seria proporcional ao valor dessa corrente. E no caso em que não há nenhuma fonte controlada interna, nós tínhamos esse caso. Nós temos um circuito composto por fontes independentes e resistores. Ao desativar as fontes independentes, nós resultaríamos num circuito que é apenas uma rede de resistores, e essa rede de resistores apresenta uma resistência equivalente. Essa resistência equivalente é a nossa resistência de Thevenin e a nossa resistência de Norton. O último caso de destaque é aquele de circuitos compostos por resistores e fontes controladas apenas. Não há nenhuma fonte independente interna. Então, o procedimento é o seguinte. A tensão de Thevenin e a corrente de Norton serão zero nessa situação. Por quê? Note que nosso circuito ele é composto apenas por fontes controladas e resistências. Então não tem nada aqui que consiga gerar essa tensão de saída sem que elas consigam algum sinal de controle. Por exemplo, vamos imaginar que nós temos um circuito que ele é uma resistência aqui conectada
a uma fonte de corrente controlada. Isso aqui é proporcional a essa tensão nesse resistor. Tá? Então note que se no circuito for apenas isso, o valor da corrente nessa fonte aqui depende da tensão que aparece aqui. Mas imagina que você acabou de energizar esse circuito. Então se você acabou de energizar esse circuito e ligou ele, a tensão nesse resistor será zero. Então se a tensão é zero, a corrente nessa fonte aqui também será zero. Então se a corrente aqui é zero, então ela não vai gerar um sinal de corrente aqui nesse resistor e não vai continuar não aparecendo uma tensão V aqui. Então o que acontece é que esse circuito por si só não consegue gerar uma tensão de saída. Por isso que tensão VAB aqui OC é igual a zero. Tá? Pelo mesmo motivo, esse circuito aqui em curto-circuito não vai conseguir gerar uma corrente, porque novamente eu posso colocar em curto-circuito esses dois terminais e novamente não tem nada que gere um sinal de controle para que essa fonte de corrente comece a funcionar. O cálculo das resistências de Thevenin e Norton vão seguir o mesmo procedimento geral que foi apresentado anteriormente. Nós vamos impor uma fonte de corrente externa independente e determinar a tensão VAB externa, ou vamos impor uma fonte de tensão independente externa e vamos calcular o valor da corrente IBA aqui. Note que nós estamos usando convenção de gerador aqui. E a resistência será a razão entre a tensão e a corrente em cada um desses casos. Um outro ponto relevante aqui para esse caso é que você não pode usar a equação de transformação de fonte para determinar a resistência de Thevenin e Norton. Por quê? Como a tensão de Thevenin e a corrente de Norton são zeros, você vai cair numa indeterminação. Note que a relação de transformação de fonte é ETH é igual à corrente de Norton vezes a minha resistência. Então, substituindo aqueles valores, nós teremos uma indeterminação. 0 é igual a 0 vezes a resistência aqui de Thevenin, por exemplo. Então, você não pode usar a equação de transformação de fonte. Você é obrigado a usar esse método aqui, impondo uma fonte de tensão ou de corrente dependente externa. Vamos resolver aqui alguns exemplos para fixação. Nesse primeiro, nós devemos calcular os equivalentes de Thevenin e Norton de um circuito composto por resistores e fontes independentes. Então aqui nós caímos no segundo caso especial. Então para isso, nós vamos primeiro determinar a tensão de Thevenin. Aqui então a tensão de Thevenin será igual à tensão VAB, aqui em circuito aberto. E aqui eu vou utilizar o método das malhas. Então eu não vou detalhar todo o procedimento. Ao resolver esse circuito aqui, você vai obter VAB igual a 28 volts, que é o valor da tensão de Thevenin. Para a corrente de Norton, nós vamos curto-circuitar os terminais e determinar o valor da corrente IAB aqui. Nesse exemplo aqui em especial, quando você curto-circuitar os dois terminais A e B, você vai curto-circuitar os terminais desse resistor aqui. Note que esse nó aqui desse resistor é o mesmo que esse nó desse resistor. Eles estão curto-circuitados. Isso significa que por esse resistor aqui não vai passar corrente. Por quê? Porque se a tensão nesse resistor aqui é zero, a corrente também vai ser zero, porque a corrente é tensão dividido pelo valor da resistência. Tá? Então, nesse circuito aqui, quando você curto-circuita os terminais A e B, você pode ignorar esse resistor aqui e resolver normalmente o circuito. Tá? Então, utilizando aqui novamente o método das malhas, você vai obter que a corrente aqui IAB será 7 amperes, que é a corrente de Norton. Bom, então note que para o cálculo da tensão de Thevenin e corrente de Norton, nós utilizamos o procedimento usual. Vamos agora ver o cálculo da resistência de Thevenin e de Norton. Para isso, nós vamos desativar as fontes independentes. Fonte de corrente vira um circuito aberto e fonte de tensão vira um curto-circuito. E vamos determinar a resistência equivalente entre o terminal A e B. Aqui eu redesenhei esse circuito e perceba que esse resistor aqui ele não está conectado a nada por esse lado. Então esse resistor aqui não influencia no cálculo da resistência equivalente. Então os únicos resistores que influenciam são esses dois aqui. Então a resistência equivalente entre A e B será 20 ohms em paralelo com 5. Então obtemos aqui, após fazer os cálculos, 4 ohms de resistência equivalente.
Neste segundo exemplo, nós temos um circuito que é composto apenas por resistores e fontes controladas. Então, nós caímos no terceiro caso especial. Neste terceiro caso, nós vimos que a tensão de Thevenin e corrente de Norton serão zero. Resta agora determinar o valor da resistência. Então, para isso, nós vamos aqui impor uma fonte de corrente independente externa de valor conhecido. Eu escolhi 1 A. E vamos calcular a tensão VAB-E. Então, aqui eu apliquei a análise nodal, não vou descrever todo o procedimento. Então, realizando a análise nodal, nós determinamos que E1 deve ser 3,84 volts. Então, agora nós podemos determinar o valor de VAB-E. Note que VAB-E será E1 menos E0, que é a minha referência. Então, VAB-E será também 3,84 volts. Então, podemos agora calcular o valor da resistência. Então, a resistência será o valor dessa tensão que acabamos de calcular, 3,84, dividida pela corrente que eu impus aqui, que era 1 A. Então, chegamos na resistência de 3,84 ohms. Finalmente, os equivalentes desse circuito aqui são uma fonte de corrente de 0 A em paralelo com uma resistência, ou uma fonte de tensão de 0 volts em série com essa resistência. Agora, note que uma fonte de tensão que fornece 0 volts em seus terminais é uma fonte de tensão desativada. Então, você pode substituir essa fonte aqui por um curto-circuito. E uma fonte de corrente que fornece 0 amperes pode ser substituída por um circuito aberto. Essa fonte aqui também está desativada. Tá? Então, esse circuito em particular, o equivalente de Norton desse circuito pode ser reduzido a apenas um elemento resistivo entre os terminais A e B. Tá? A mesma conclusão você pode obter analisando aqui o equivalente Thevenin. Então, o equivalente Thevenin desse circuito se reduz a apenas um resistor aqui entre os terminais A e B. Tá? Essa é uma característica comum de circuitos que apresentam apenas resistores e fontes controladas. Nesta última parte da aula, vamos ver o teorema da máxima potência transmitida. Então, agora nós estamos interessados em acoplar aqui uma carga a um circuito que apresenta um certo equivalente Thevenin, e nós estamos interessados em determinar qual o valor dessa resistência RC que permitirá uma transmissão de potência máxima da fonte para esta carga. Aqui nós vamos usar a hipótese de que tanto a resistência da carga quanto a resistência de Thevenin aqui são valores maiores que zero. Tá? Então, para começar, nós podemos primeiro determinar a tensão aqui na carga. A tensão nessa carga pode ser determinada através da expressão do divisor de tensão. Então, a tensão VC será esta resistência, dividida pela soma das duas resistências, multiplicada pela tensão aqui de Thevenin. Então, VC é RC sobre RC mais RTH, vezes aqui a tensão de Thevenin. E a potência absorvida por essa carga aqui, estou usando a convenção do receptor, será o quadrado da tensão nessa carga, dividida pela resistência RC. Então, nós podemos substituir essa expressão aqui em VC e vamos chegar aqui, após uma certa manipulação, nessa expressão. A determinação do valor de RC que torna essa potência máxima pode ser feita determinando o valor de RC que torne o denominador aqui mínimo. Então, nós vamos calcular a primeira derivada parcial do denominador em relação a RC e igualar a zero para encontrar os pontos de estacionalidade. E vamos precisar garantir aqui que a segunda derivada seja maior que zero para termos um mínimo. Realizando as derivações aqui, nós chegamos nessas duas expressões. Da primeira expressão, nós podemos isolar aqui a razão, passar o RC para o outro lado e chegaremos ao resultado que RC deve ser igual à resistência de Thevenin. Tá? E, além disso, esse ponto será mínimo, porque a segunda derivada aqui, RTH ao quadrado sobre RC ao cubo, será sempre um valor positivo, porque RC e RTH são positivos. Substituindo RC igual a RTH na expressão da potência da carga, nós chegaremos ao valor da potência máxima. Será a tensão de Thevenin ao quadrado, dividida por 4 vezes a resistência de Thevenin. Então, esse é o teorema da máxima potência transmitida. Se a resistência da sua carga for igual à resistência de Thevenin do circuito, então a potência absorvida pela carga será máxima e terá esse valor aqui.
Aqui nós temos um pequeno diagrama que apresenta o valor da potência da carga em função da razão RC, RTH. E note que essa função aqui apresenta um máximo quando essa razão for igual a 1. E o valor desse máximo será então o valor aqui da potência máxima da carga que foi calculado. Essas são as referências utilizadas nessa aula. Qualquer dúvida, entre em contato.